Boa tarde a todos. Nesta hora nós queremos dar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus. Amém? Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesta tarde para nós juntos meditarmos na Palavra de Deus. Amém? E glorificarmos a Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? Estamos vendo esses vídeos, né? Vídeos da internet, esses trabalhos, e nós devemos orar, pedir de Deus que tenha misericórdia de nós. Pedir de Deus que tenha piedade, porque os dias são maus. A Bíblia diz, não é eu, que o mundo jaz no maligno. Né? O mundo jaz no maligno, nós devemos só pedir de Deus misericórdia. Né? Pedir de Deus que venha abençoar o nossa geração, a nossa vida, a vida das pessoas. Deus sabe o melhor. Nós cremos neste Deus, nós cremos que Ele tudo pode, tudo Ele faz, tudo, enfim, Ele ouve a oração do justo, Ele ouve a oração dos seus filhos com relação a tudo que ocorre nesse planeta. Né? Deus é justo e ama a justiça. Então a gente louva a Deus e pede de Deus que venha abençoar essas eleições, colocar no poder as pessoas que Ele quer, que Ele acha o melhor para administrar este mundo. Amém. A nós só nos resta observarmos, olharmos e tirarmos nossas conclusões. Amém. No Salmo 75 diz a Bíblia que o profeta louva a Deus e promete fazer observar a justiça. No Salmo 75 a Bíblia diz, a Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. As Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as tuas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Um abate e o outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá de beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças do justo serão exaltadas. Amém. Esse Salmo de 75 é maravilhoso. O Salmo de 76 fala da majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados. Dormiram o seu sono e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repressão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados no sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se tirares? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar todos os mansos da terra.
porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presente que estão ao redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Amém. No Salmo 77 fala do estado íntimo do salmista. E ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. A alma dele é animada pela consideração das grandes obras da maravilha da misericórdia de Deus. Diz ele que clamou a Deus. Com a minha voz clamei a Deus levantei a minha voz, e ele se inclinou para meus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava minha alma, recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me, o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração. O meu espírito ele investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se de ter misericórdia, ou encerrou-se ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Amém. Tu és o Deus que fazes maravilha. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. O abismo também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas, as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e pela mão de Arão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. No Salmo 78 fala da salvação que Deus concedeu a Israel e também fala da rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Escutai a minha alma, a lei. Povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizesse conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e cantassem e a contasse a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim
armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas passassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem, toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como os rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e a água correram dela. Rebentaram os ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, os indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as suas altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comer, e lhes tivessem dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão do poderoso. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó e aves de asa como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhe estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo a eles a morte, então os procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não destruiu. Antes, muitas vezes desviou dele a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. Amém. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudesse beber. E lhes mandou enxames de mosca que os consumisse, rãs que o destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e ao seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com a saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou seu gado à saraiva e aos curiscos o seu rebanho. E tirou para o meio deles, quais mensageiros de males e ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira e não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pertinência. E feriu todo o primogênito do Egito, primícia da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com a segurança e não temeram mais, o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu até o limite do seu santuário, até a este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou as nações diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente com seus pais, viraram-os como um arco traiçoeiro. Pois lhe provocaram a ira com seus altos
e despertaram o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, as tendas que estabelecera como morada entre os homens, e deu a sua força aos cativeiros e a sua glória à mão do inimigo. Entregou ao seu povo a espada e colorizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu ao fogo e aos seus donzelas não tiveram festa nupcial. Seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e os tirou do aprisco das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, os trouxe para apacentar Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade.